Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então estamos aqui para mais um vídeo, trabalhando aí as alterações, inseridas em toda a legislação penal e processual penal pelo conhecido pacote anticrime, que é a Lei 13.964, de 2019. Vamos trabalhar nesse vídeo o artigo 116 do Código Penal. Esse artigo 116, ele traz as causas impeditivas da prescrição. Ou eu posso falar também as causas suspensivas da prescrição. Então, quer dizer o quê? Se é uma causa impeditiva ou suspensiva, o prazo, ele não é recontado tendo em vista a incidência da causa, Então, o prazo prescricional, ele continuará posteriormente, pelo que restar. Então, por exemplo, se eu tenho um prazo prescricional de 12 anos, com 4 anos eu tenho uma causa impeditiva, logo, quando a prescrição voltar a correr, ela volta a correr pelo restante do prazo, no caso aí, os demais 8 anos, tá bom? Essa é a diferença entre causas impeditivas e as conhecidas causas interruptivas da prescrição, que aí, ocorrendo uma causa interruptiva, eu tenho, o prazo ele é, como se diz, zerado, tá bom? Então, no artigo 116, vamos ler aqui, lá fala o seguinte, vamos lá. Antes de passar em julgado a sentença final, então antes do trânsito em julgado, a prescrição não corre, inciso 1, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência do crime. Então, é questão que tem que resolver no âmbito civil, por exemplo, então, digamos, uma situação de bigamia que está sendo, correndo o processo no âmbito civil, que está discutindo a nulidade do casamento anterior, então isso é importante, é uma questão prejudicial e isso tem que ser aguardado. Então, quanto a aguardar, o prazo prescricional ele fica suspenso, tá? Inciso 2. Então, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Então, na redação anterior, existem esses dois incisos, O inciso primeiro continua, naturalmente, se eu tenho uma questão a ser resolvida no outro processo, enquanto essa questão ela não é resolvida, o prazo prescricional ele fica suspenso, tá? Claro que a lei processual penal traz algumas situações em que o juiz aguarda um tempo, posteriormente ele mesmo, no âmbito criminal, ele decide, mas não é o caso, de nós discutirmos isso aqui, tá? Já no inciso 2, houve uma mudança, pela Lei 13.964, fala o seguinte, lá falava antes, como eu li para vocês aqui, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Agora é o seguinte, enquanto ele cumpre pena no exterior. Então não é no estrangeiro, mas sim no exterior. É uma questão de redação, de tecnicidade, que o legislador achou por bem tirar essa palavra estrangeiro e pôr a palavra, a expressão exterior. Então, se ele cumprir pena no exterior, enquanto ele cumpre essa pena, o prazo prescricional pelo crime ao qual ele responde aqui no Brasil fica suspenso, tá? Aí, a lei, ela inseriu mais dois incisos, mais duas hipóteses, de causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. Então, lá no inciso 3º fala o seguinte, que a prescrição não corre na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, Então, se eu tenho a pendência de embargos de declaração, os embargos de declaração, como todo mundo sabe, visa sanar o quê? Uma contradição da sentença, uma obscuridade, um erro material, enfim. Então, os embargos visam isso, eles têm um efeito suspensivo, então eles suspendem, a eficácia da sentença, Então, com isso, enquanto esses embargos, como fala aqui, quando há pendência de julgamento desses embargos, enquanto eles não são julgados, o prazo prescricional ele ficará suspenso, tá? Suspenso. Da mesma maneira, no caso dos recursos aos tribunais superiores, quando fala desses recursos, no geral, o RESP e o RE, que é o recurso extraordinário, O RESP e o RE, em regra, eles não detêm efeito suspensivo, tá? Não detêm efeito suspensivo. Mas, ocorrendo a inadmissibilidade desses recursos, então eu tenho o ingresso do RE ou do RESP, então, nesse caso, o que acontece? O prazo prescricional ficará também suspenso, tá? Então, com o ingresso do RE ou do RESP, o prazo ficará suspenso, ficará impedido de correr, Já no inciso 4 fala, enquanto não cumprido ou não reincidido o acordo de não persecução penal.
Esse acordo de não persecução penal ele é firmado pelo Ministério Público, é uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Então o MP ele pode firmar um acordo, né, com o investigado, certo? Com o possível réu, e não oferecer a denúncia, chama de acordo de não persecução penal. Nós vamos trabalhar mais à frente, quando eu trabalhar as alterações no Código de Processo Penal, esse acordo, quais os requisitos, hipóteses, enfim. Então, como fala aqui, enquanto não cumprido o acordo, né, ou enquanto ele não for reincidido, o prazo prescricional não corre, porque digamos que é um acordo de não persecução e a outra parte, a parte ré, descumpre o acordo. Então, nessa situação, o prazo prescricional volta a correr, né? Então, digamos que há a prescrição a contar da data da consumação do fato, né? Então, a consumação do fato inicia, né, ali a prescrição da pretensão punitiva, né, que é chamada propriamente dita. E, ocorrendo o acordo de não persecução, esse prazo fica suspenso. O acordo foi descumprido, beleza, então a prescrição volta a correr, o prazo prescricional ele volta a correr pelo tempo que restar, tá bom? Então essa era o comentário que eu queria fazer com vocês, né? Essa alteração importante, né? Aqui uma inserção de mais duas hipóteses, né? De causas impeditivas ou suspensivas da prescrição aqui no âmbito do artigo 116 do Código Penal, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês, um grande abraço. Meu Instagram, prof.luizgonzaga, e o meu canal no YouTube, Professor Luiz Gonzaga, Luiz com S, tudo junto, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, bons estudos e fique com Deus.